Salve amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Vitor por Deus, né? Dia 12 de julho, né, de 2024, inverno no Rio de Janeiro, né? Estamos no inverno do Rio de Janeiro e aqui no meu trabalho a gente está na véspera de completar 6 anos de ritual contínuo, né, de atendimento de doentes, do ritual da anamnese, do ritual do diagnóstico, do ritual do prognóstico, do ritual da terapêutica e do ritual da catamnese, né, que também esse termo ninguém conhece, mas é a ideia da junção das memórias ao longo da convivência com a pessoa, né? O famoso acompanhamento longitudinal, né? O famoso acompanhamento clínico, que você acompanha a família por anos, né? Você acompanha o doente por anos, que é uma coisa que ninguém faz, né? Nenhum sistema de saúde está fazendo isso, nenhum médico está fazendo. Todo mundo prescreve, carimba e rua, né? Prescreve, carimba e rua. Ninguém faz a famosa catamnese. Então isso, na verdade, da maneira que eu compreendo hoje, isso é um ritual, né? São rituais médicos, né? São rituais da medicina, são rituais tão antigos quanto a própria medicina. A questão da anamnese, esse sistema, né? Que é o sistema da medicina grega, né? Lá elaborado na escola do Hipócrates, há 2.500 anos atrás, ele é um sistema ritual, né? Onde você dialoga, onde você junta memórias, onde você faz síntese de memórias, e a partir da síntese da memória você desenvolve uma nova compreensão, né, com a pessoa, uma nova compreensão sobre a natureza, uma nova compreensão sobre o próprio corpo, uma nova compreensão sobre a própria vida, uma nova compreensão sobre as próprias relações, né? E isso é feito, e esse processo é feito de diálogo, né? Ele é feito de escuta e ele é feito de comunicação, né? De você compreender o que o outro está dizendo, escutar o que o outro está dizendo. E eu estou atendendo aqui há 6 anos direto, já atendi mais de 5.000 doentes, mais de 1.000 famílias, e isso quer dizer que o dado principal que nós estamos enfrentando na clínica é a incapacidade de escutar. A doença mental, ela começa com a incapacidade de escutar. E isso é que é a treta, né? Isso é que é a treta toda. Porque as pessoas perdem a escuta interna primeiro, né? Para você parar de escutar o outro, a primeira coisa que tem que acontecer com você é você parar de escutar você próprio. E para parar de escutar você próprio, você tem que ser traumatizado, você tem que ser humilhado, você tem que ser sacaneado, você tem que ser desmoralizado. E eles fazem muito isso com as crianças, né? Nós todos fazemos muito isso com as crianças. A gente desautoriza as crianças, a gente ridiculariza as crianças, a gente, né, faz bullying, né? Sacaneia, né? Então as crianças já vão sendo desautorizadas, né? O próprio processo educacional, né, de levar a criança para o coleginho, de levar a criança para a sala de aula, né, a educação bancária, né, a educação didático-prescritiva, né? Então isso é que o Freud acha que é a origem da neurose. A neurose começa com o comportamento prescrito por códigos, pelo Moisés, né? Ele escreve esse livro em 1939, o ano da morte, e é Moisés e o monoteísmo. Depois, lendo outros autores, como Leonard Shlain, né, no Alfabeto contra a Deusa, como a Anne Bradley no Mito da Deusa, nós vamos ver que realmente aconteceu algo de muito macabro e de muito perigoso no Oriente Médio há 4.000 anos atrás, quando se inventam o alfabeto, o comportamento prescrito por códigos, os contratos, o dinheiro, né? Na Suméria, na Babilônia. Então nós estamos enfrentando uma incapacidade de raciocinar na população inteira, né? E uma incapacidade de escutar, né, as coisas, por causa do comportamento prescrito por código. Não matarás, não roubarás, não sacanearás, não falarás mal do outro, não sei o quê. E todo mundo matando, todo mundo roubando, todo mundo sacaneando. Neuroticamente, né? Todo mundo fazendo isso. Então você vê que tem uma tendência de oposição do inconsciente, que o Jung lembrou lá dos gregos chamando de enantiodromia, né? Então o tempo inteiro que fala não matarás, a pessoa vai lá e mata. Não roubarás, a pessoa vai lá e rouba. E isso vai criar
uma sociedade que pensa uma coisa e faz outra, né? E é o que a gente está vivendo aí, de guerra, de violência, de feminicídio, de estupro, de violência sexual, de fratura sexual. Fratura sexual entre o que se pensa e fratura sexual entre o que se faz, né? Entre o masculino e o feminino. A mente é de força masculina, o corpo é de força feminina, né? Então todos nós somos meio masculinos e meio femininos, todos nós temos mente e temos corpo. E essa relação masculino-feminino tem que cooperar. Se não cooperar, dá em neurose, dá em comportamento prescrito por códigos, dá na incapacidade de raciocinar a própria realidade, o próprio corpo e a própria natureza. Vira um autômato, vira uma máquina, vira um robô. O que nós estamos vivendo é a guerra das máquinas contra a humanidade. E as máquinas estão vencendo de 7-1, né? Os fetiches estão vencendo de 7-1. A doença crônica está vencendo de 7-1. A alta mortalidade nas populações marginalizadas está vencendo de 7-1. Como é que nós podemos acreditar no desenvolvimento de um país em que um setor imenso da população, que no Brasil são os 80%, né, somos os 80% da população que não temos acesso à medicina de qualidade, uma grande, né, 50%, 40% da população não tem acesso à água limpa, não tem acesso à nutrição adequada, não tem acesso ao exercício físico, não tem acesso à educação, não tem acesso a porra nenhuma. Né? Nós estamos num sistema colonial violento, assassino, genocida. O sistema colonial é genocida. Entende? Nós temos que parar de levar as coisas pro pessoal. Ficar falando, a culpa é desse, a culpa é daquele, ou a culpa é minha. Nada disso é pessoal, não, gente. Nós estamos escravos das forças do inconsciente. Nós estamos escravos dos nossos impulsos mais baixos. É o pau que domina o homem, não é o homem que domina o pau. Tem um autor aí que escreveu a história cultural do pênis, né? Ele fala, é o homem que domina o pênis ou é o pênis que domina o homem? Não há dúvidas, é o pênis que domina o homem. É o fetiche que domina a humanidade. É a loucura, é a compulsão, é a cocaína, é o álcool, é a birita. É a falta de responsabilidade sobre o que se faz, sobre o que se fala, né? E isso gera um frenesi, né? Gera uma loucura total, né? Todo mundo batendo cabeça, ninguém consegue organizar para vender drops na esquina, para fazer uma festinha de criança. É tudo na loucura, é tudo na lista VIP, é tudo no microfone, é tudo na caixa de som, é tudo na disputa, né? A disputa entre o masculino e o feminino e o masculino. A guerra entre o patriarcado, né, e o matriarcado que está aí há 4.000 anos, e a nossa escola, os autores todos, e os 6 anos que eu tenho feito aqui de prática clínica, de atender as famílias inteiras, de atender as famílias em casa, de atender os grupos, de atender o teatro, de fazer o teatro, de estar em cena esse tempo todo, fazendo, né, fizemos 11 peças. Estou com a peça em cartaz nos sábados às 19 horas, que escrevi. Quem tem medo do jovem Freud, eu treinei os atores, eu fiz a encenação, estamos em cartaz. E é um processo muito rico, muito importante, porque a gente entra na praça para escutar, né? A peça está escrita com 3 cenas chaves, né? Que é a cena do Joseph Breuer, a cena do Jean-Martin Charcot e a cena do Freud. A cena que o Breuer atende o paciente, a cena que o Charcot atende o paciente e a cena que o jovem Freud, de volta a Viena, depois de ter, né, estudado em Paris com o Charcot 6 meses, de 1885 a 1886, ele volta para Viena e começa a atender os pacientes. Então eu tive esse insight muito importante de reencenar na praça o atendimento do paciente, com improvisação, com quem quiser participar. A gente pergunta quem quer ser atendido pelo Dr. Freud, e isso gera cenas de improviso realmente muito importantes, muito ricas, e ao mesmo tempo gera a reconstituição da ideia do diálogo, né? O Charcot fazia o tratamento dos histéricos e das histéricas na Salpêtrière, dentro do teatro que ele abriu lá com 500 lugares, e ele improvisava, e ele falava Shakespeare, ele falava Molière, e ele reencenava as crises no teatro, e isso restaura e recoloca o princípio básico da medicina, que é o princípio do diálogo, que é o princípio de que o semelhante cura o semelhante, é o princípio de que o diálogo restaura a sanidade. O Jung resume isso numa frase que ele fala: conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar numa alma humana, não seja nada além do que outra alma humana.
e isso resume a ópera, né? E é tudo que está faltando nesse mundo neurótico, nesse mundo verticalizado, né? Hierárquico, competitivo, doentio, né? Que a gente enfrenta, um mundo em guerra. Jerusalém está em guerra, um mundo de pandemias, né? Um mundo onde nós temos uma biotecnologia interminável e uma capacidade de manipular genes e fazer vírus transgênicos, bactérias transgênicas, animais transgênicos, fazer terapia genética, né? Você mexe nas minúcias, né? Na sequência do DNA das células, dos organismos das pessoas, mas a gente não consegue fazer terapia de família, né? Todo mundo com a maior resistência para fazer terapia de família. Todo mundo falando em ecologia, todo mundo falando em saúde planetária, saúde ambiental, mas todo mundo com a maior dificuldade de olhar para a saúde da família e a saúde da comunidade. Porque ecologia, em termos humanos, quer dizer família e comunidade, coletividades, né? A gente está sempre na coletividade, a gente nasce dentro de coletividade, a gente vive na coletividade e a neurose individual na terapia de família perde muito o seu poder e perde muito a chance de destruir o processo terapêutico, né? Porque você está em coletivo, você está discutindo em coletivo, já não se dispõe só individualmente, né? Não se faz o pacto individual. A doença toda nossa, colonial, desde que Montezuma foi assassinado por Cortés e o príncipe Cuauhtémoc foi assassinado e martirizado 4 anos pelo Hernán Cortés, a nossa doença é a doença da traição, é a tradição da traição que falou Hamlet. A gente fala uma coisa e faz outra. É a disjunção entre masculino e feminino, entre emoção e razão, entre discurso e fala. Então essa é a doença que a gente está enfrentando e isso é difícil pra caramba de enfrentar. Eu tô atendendo famílias inteiras, atendo as famílias em casa, né? A minha clínica totalmente já com a coisa do teatro, porque o teatro, ele é a família simulada, né? É uma simulação da família, o teatro. Quem faz teatro está fazendo teatro com sua família. E o grupo que está sendo encenado é o grupo da família, é o grupo que está sendo reinvocado. Ou seja, quem não tem teatro, quem não tem família, faz teatro. E quem não tem teatro, faz família, né? Você tem que entender, a gente tem que entender isso, que todo grupo é um agrupamento familiar, tribal, comunitário. E é ali que a porca torce o rabo. Todos nós temos experiência de trabalho coletivo, trabalho em grupo, colégio, escola, igreja, né, tudo. Isso, a gente vê a quantidade de tretas que acontece, a quantidade de sabotagens que acontece, a quantidade de problemas que acontecem, né, quando a gente está em coletividade, e é isso que tem que ser feito agora. A questão é coletiva, a questão é a organização coletiva, a questão é a nossa capacidade de organizar os nossos recursos, que são muitos, né? Nós acabamos de passar agora. Eu participei como ator do Festival Amiradade de Teatro, onde o diretor Amiradade, que me treinou como ator há 20 anos atrás, completou 87 anos em cena. O Amir está com 87 anos em cena, liderando cortejos, narrando espetáculos, entrando em cena. E isso já é um milagre por si só, e isso, né, é uma alegria imensa para a nossa escola, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, ter essa glória de ter uma pessoa liderando, né, o trabalho cultural, o trabalho teatral, como o Amir Haddad. E aconteceu um grande festival. E me deu, claro, né, aí eu participei de uma leitura da peça que o Miguel Campelo escreveu, com o Nando Rodrigues, com o Cláudio Mendes, com Lorena da Silva, com o André Dale, com o Pedrinho Medina, com o grupo do Tá Na Rua, lá todo mundo junto, o Amir junto, a Rosa Duá junto. E me fez essa reflexão. Falei, cara, nós somos uma comunidade de gente muito boa, né? Nós somos uma comunidade de pessoas com capacidades excepcionais, né? Com grandes capacidades criativas, né? O trabalho que a gente faz com o Júnior Santos, com o Rai Lima, com a Vera Dantas, o Vitor Nina, secretário municipal de saúde de atenção básica em Belém do Pará, o Grupo Pombas Urbanas em São Paulo, né? Toda a rede que a gente conhece que existe no Brasil, das pessoas. Então, a reflexão que eu tenho feito é que a gente tem que acima, né? O Goethe tem uma frase no Fausto muito importante na minha vida, que fala: gênio sem disciplina é maldição, né? Então é isso que está faltando no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil é que a gente consegue falar melhor, entender melhor e olhar melhor com essa coisa da clínica.
Então a gente tem tudo, a gente tem recurso natural, tem povo, tem capacidade, tem história, tem cientistas, tem artistas, tem criadores, tem experiências maravilhosas no país todo, mas há uma incapacidade de cooperar, há uma incapacidade da gente olhar para dentro e há uma incapacidade da gente compreender quem nós somos e falar, porra, então a gente tem que trabalhar o território, né? A gente tem que trabalhar na comunidade, tem que trabalhar dentro da comunidade, coisa que eu fiz e estou fazendo nos últimos 6 anos principalmente. Porque é a primeira vez na minha carreira que eu estou em voo solo, né? E fazendo a minha clínica do jeito que eu acredito. Porque o tempo inteiro eu trabalhei no hospício, trabalhei na universidade de Tel Aviv, trabalhei na Universidade McGill em Montreal, rodei, né? Fiz muito, publiquei, fiz 1001. Agora eu estou aqui enfrentando essa realidade caótica do Brasil, né? Enfrentando esse pacto colonial econômico que ninguém fala, enfrentando golpe de Estado em cima de golpe de Estado, né? Não sei se vocês viram aí, mas o presidente do Banco Central, né, aumentou muito o dólar, falou para o presidente da República que não vai obedecer, que não é assim e tal, ficou uma briga pública, né? Isso é um golpe de Estado. Se o funcionalismo, né, fala não vou mais obedecer a gestão, acaba a república, né? E adeus civilização, né? Então isso é o que a gente vive no Brasil. E é o que a gente vive há 500 anos. Desde que mataram o primeiro índio, desde que estupraram a primeira índia, desde que fizeram esse negócio de agiotagem internacional, que também ninguém fala. A gente vive sob julgo de agiotagem internacional. A gente paga uma proporção imensa de juros, uma proporção imensa de taxas. Então isso vai gerando em nós um enfraquecimento psíquico, um enfraquecimento mental. E agora que nós estamos no inverno, né, que é a hora que a consciência rebaixa, é a estação das depressões e das ansiedades, também é uma ótima estação para a gente ver as nossas sombras, né? E para a gente ver as nossas loucuras que estão aí aparecendo dentro da comunidade. Então a nossa loucura é essa, é a gente estar sob pacto colonial e ninguém fala disso. A nossa loucura é essa, não ter uma medicina brasileira, não ter uma ciência brasileira, não ter uma arte brasileira que atenda, que reflita, né, que seja capaz de dialogar com as questões do tempo e as questões da comunidade. A gente tem tudo importado, a medicina nossa é toda importada. Os nossos livros e artigos científicos, eu inclusive publico, dou aula, né, de medicina, de psiquiatria social e transcultural no Canadá, né? No Canadá a gente consegue introduzir o trabalho da Nise da Silveira, né? O trabalho do Osório César, e aqui no Brasil a gente não vê o trabalho da doutora Nise sendo aceito, sendo divulgado, sendo praticado pela própria política pública, né? E pelos próprios currículos médicos. Todos os médicos que eu atendo em esgotamento, todos os estudantes de medicina que eu atendo em esgotamento, nunca ouvi falar da Nise da Silveira, nunca me falaram sobre isso. Eu, na minha escola médica, não ouvi falar de Nise da Silveira, não ouvi falar de psiquiatria transcultural e psiquiatria social, né? Então isso é retardamento mental, meus amigos, isso é colonização, né? Esse é o sentimento mais claro e mais profundo depois de atender 6 anos de famílias com neuroses graves, com doenças mentais graves, com síndromes neuropsiquiátricas graves. A sensação é essa, a gente tem tudo, temos força, temos inteligência, temos corpo, temos, né, sexualidade, temos tudo no Brasil, né, natureza, agora não tem cooperação, não tem capacidade de cooperar um com o outro, de cooperar dentro da família, de cooperar dentro da comunidade, de compreender que cooperar dentro da família, dentro da comunidade é vital, é importantíssimo para o desenvolvimento nosso, para a gente não adoecer, né? Para a gente ter um ambiente minimamente favorável. E a gente... exatamente, isso é que tem que ser falado. O Estado brasileiro é um cartório colonial. Isso que a gente fala, o Estado... Na verdade, o Estado foi desenhado e construído contra o povo e contra as tendências naturais do povo. Como dizia o Darcy Ribeiro, o povo é tratado como carvão. Nós, brasileiros, somos tratados como carvão. E quanto mais você tiver possibilidade de ser original, de fazer coisas novas, de propor coisas novas, maior vai ser o risco de você ser apagado pela história brasileira, como aconteceu com Juliano Moreira, como está acontecendo com a doutora Nise da Silveira, como aconteceu com Osório César, como está acontecendo com o Nelson Vaz, como está acontecendo com todos os cientistas importantes e todos os artistas revolucionários importantes que produzem obras brasileiras são sistematicamente apagados, né? Então isso aí é um problemaço. O meu trabalho no Hotel da Loucura, no Hospício do Engenho de Dentro, foi apagado. Ficou tudo apagado, botaram outro nome,
trocaram as roupas, fizeram não sei o quê, né? E só não é apagado porque eu publico tudo, porque eu dou aula fora do Brasil, porque nós temos um grupo de pesquisadores, tem gente escrevendo livro, e essa é a lição. Se a gente quiser sobreviver, né, aos golpes que a gente sofre, a gente tem que guardar nossas memórias, e a gente tem que escrever nossas experiências, e a gente tem que publicar nossas experiências fora do Brasil, que é a lição galileana, é a lição de Galileu, né? Galileu só sobreviveu e a sua memória não foi apagada, e a sua obra não foi apagada, e ele deflagra a Revolução Científica no meio do século XVII, ali embaixo da Inquisição, porque ele é condenado e é levado à prisão perpétua domiciliar, e ele secretamente manda para a Holanda um manuscrito sobre o sistema solar, sobre a ordem e a organização do sistema solar. E isso é publicado e é disseminado e a Inquisição não pode controlar, né? E isso é uma lição importante. Se você está sendo perseguido, se você está sendo reprimido, se você está sendo negligenciado pela sua comunidade, publique fora. Publique fora do Brasil. Isso tem um efeito que está ligado com a questão da colonização e que está ligado com o fato de que a gente só reconhece o que é fora. Então, santo de casa não faz milagre. Santo de fora faz milagre. Então, isso é uma estratégia que eu fiz a minha vida inteira, estou fazendo nesse momento. Meu primeiro ciclo fora do Brasil foi na Universidade de Tel Aviv, né, com um dos imunologistas clínicos mais importantes do mundo, Yehuda Schoenfeld, onde eu trabalhei 10 anos contratado, né, com bolsa. Depois, eu trabalho na Universidade McGill já desde 2015, né, e desde 2018 eu dou aula, sou professor no curso de arte e psiquiatria. E isso é o que me mantém vivo, que me mantém circulando. E aqui no Rio de Janeiro, o atendimento das famílias e das comunidades, que é uma coisa super interna, né? Uma coisa super de dentro, né? O santo de casa não faz milagre, né? Mas ele pode ser médico. O médico tem que ser de dentro de casa. O médico, o curador, né? O profeta vem de fora, mas o curador tem que vir de dentro. Porque é quem cura, é quem mexe, é quem entende a família, é quem entende a comunidade, é quem conhece as sombras, é que sabe que está todo mundo preso no fetiche pelo dinheiro, está todo mundo preso na competição entre o pai e a mãe, né? Aí é que está a treta. Dr. Moisés Grossman explica isso, meus amigos. Ele fala que muitos traumas são ligados a crises conjugais. Então a criancinha é pequena, está vivendo aquele mundo de fantasia, aquele mundo mitológico, aquele mundo de imagens fantásticas, aí de repente ele começa a ver o pai e a mãe se bater, o pai e a mãe brigar, o pai e a mãe falar mal um do outro, o pai e a mãe sacanear um ou outro. Então isso na cabeça da criancinha, do jovem, do adolescente, vira um terror, né? Vira um terror, um embate de civilizações, vira um embate de forças do masculino com o feminino, a guerra do patriarcado com o matriarcado. E isso gera um padrão arquetípico de comportamento que, quando a criança entrar em estresse, ela imediatamente vai, e o adolescente, ou mais tarde, na vida adulta, na faculdade, nos primeiros trabalhos, nos primeiros empregos, nas primeiras relações, esses padrões agressivos vão reaparecer completamente, como se tivesse sido ensaiado na infância e na adolescência. E foi ensaiado e na adolescência, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso, que o debate da saúde mental não está sendo feito, não tem debate público nenhum sobre saúde mental, nenhuma liderança dessas brasileira fala sobre saúde mental, nenhuma liderança dessas brasileira fala sobre psicopatologia colonial, sobre a doença mental da colonização, sobre a herança maldita da colonização, que continua organizando as relações, continua organizando os conflitos, e a gente tem aí uma mesa para virar, no sentido de que a gente tem que afirmar a nossa capacidade, a nossa originalidade, a nossa cultura, a nossa origem. Não podemos abrir mão da nossa origem. Nós brasileiros temos origem, temos história, temos trajetória, temos mistura de povos, mistura de matrizes antropológicas que se completam, né? Que se fortalecem, né? Então é isso que é muito importante nesse momento, e que esse trabalho, pela experiência clínica, né, pela experiência do que nós estamos fazendo, não vai ser resolvido com droga, não vai ser resolvido com eletrochoque, não vai ser resolvido com encarceramento em massa. Pode prender todo mundo aí. O Brasil já tem mais de 500 mil pessoas e a situação urbana deteriora, né?
com esse modelo de encarceramento em massa, a drogadição em massa, né? A doença sexualmente transmissível epidêmica, né? A gonorreia, a sífilis, o HIV, as hepatites, tudo isso tem tratamento atualmente, tudo isso tem controle por tratamento. E por que as doenças sexualmente transmissíveis persistem enquanto epidemias e persistem enquanto pandemias? Isso ninguém sabe, ninguém fala, ninguém discute. Mas eu sei porque eu estou atendendo família inteira, estou atendendo psicoterapia, estou fazendo histórias, anamneses individuais, anamneses coletivas detalhadas, e eu estou vendo que a compulsão sexual tem origem traumática. A criança que foi traumatizada sexualmente, o adolescente que foi traumatizado sexualmente, ele vai desenvolver comportamentos compulsivos na idade adulta. E vai ter compulsão e vai ter falta de controle sobre o próprio comportamento. Às vezes uma disfunção alimentar, às vezes uma compulsão por sexo, às vezes uma compulsão por cocaína, às vezes uma compulsão por álcool. E isso é que sustenta o comportamento mórbido. E é isso que sustenta o comportamento patogênico. E isso é que vai gerar a repetição, a compulsão de repetição que o Freud falou. E isso vai ficar aí, todo mundo repetindo, trepando, trepando, trepando. Ninguém se relaciona com ninguém, né? É minha cabeça de piroca, é a guerra dos cabeças de piroca. Mete, 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 até chegar na DST, até chegar na doença, até chegar na doença sexualmente transmissível, até chegar na quebra das relações, até chegar na briga, até chegar na desagregação social, na violência, na falta de saúde pública, na falta de saúde mental pública que a gente está enfrentando. E que a nossa experiência, a experiência de toda a escola internacional de psiquiatria social e transcultural, de toda a escola da Anísia Silveira, de toda a escola do Freud, de toda a escola do Jung, de toda a escola do Juliano Moreira no Brasil, mostra que o que resolve é a mudança dos rituais, é a mudança da cultura, é a mudança das condições sociais, é a mudança do modo de viver do doente. Se o modo de viver adoeceu a pessoa, é desonesto você drogar, é desonesto você dar choque, é desonesto você encarcerar, é desonesto você fazer mil e uma e deixar as condições de vida, as condições sociais, as condições do modo de viver intocadas. Que é isso que essa medicina de merda que nós herdamos do cartesianismo nos legou. Onde a gente droga, a gente choca, a gente passa droga e prescreve e tal. O doente continua vivendo da mesma maneira de merda que sempre viveu, não consegue se desenvolver, não consegue se nutrir direito, não consegue fazer, não tem direito à autonomia psicológica, né? Não tem direito à saúde mental. E isso é colonização. É isso que aconteceu. A gente foi dominado, a gente foi psicologicamente dominado. É só estudar a história lá do Império Azteca, né? Quando o Hernán Cortés dá um golpe de Estado, é aceito como amigo dentro do Império Azteca, e dá um golpe de Estado, assassina o imperador Montezuma, martiriza o príncipe Cuauhtémoc e durante 4 anos, publicamente, e assassina o príncipe Cuauhtémoc e deixa um trauma completo na imagem da liderança masculina nas Américas, né? Nós temos um problema no ponto de vista masculino. Nós não temos uma masculinidade luminosa liderando a sociedade mundial nesse momento. Ao contrário, o que nós temos são tiranos, psicopatas, assassinos, mentirosos compulsivos, ladrões, que é o Hernán Cortés, né? É a síndrome do Hernán Cortés. E estudando isso dentro da Europa, estudando isso no Oriente Médio, nós vamos chegar no Hammurabi, o primeiro tirano da história, que faz o Código de Hammurabi, que é o primeiro código da história, o comportamento prescrito por código de leis. E o Hammurabi reinou lá na Babilônia, né, e na Suméria, e ele era o primeiro tirano. O Código de Hammurabi, se alguém tiver a paciência de ir ler, é muito curioso, é uma coisa muito bizarra, é muito esquisito. Eles começam falando sobre enfeitiçamento, né? E o código do enfeitiçamento, se você fizer uma acusação de feitiçaria, que você é jogado no rio junto com o feiticeiro, e quem sobreviver que tá certo, é uma loucura total. Isso é loucura total. O que a gente está enfrentando é loucura total. E por isso que o trabalho de pessoas como Freud, de pessoas como Charcot, né, o Hipócrates, né, os primeiros médicos, né, os primeiros caras a olhar essa questão do trauma psicológico, a importância da anamnese, a importância das memórias, tudo isso é muito antigo, entendeu, meus amigos? Por isso que é muito triste, eu estou com 44 anos, estou com 20 anos de medicina, para mim é muito triste, muito preocupante ver as novas gerações de médicos inventando roda, entendeu?
Todo mundo inventando roda, todo mundo inventando, não, porque eu fiz um não sei o que não sei o que lá, vai fazer não sei o que lá, e tem essa substância, esse suplemento, não sei o que lá. Quando o que nós sabemos que a ciência médica, né, a arte e a ciência médica milenar é a anamnese. É você acompanhar a evolução da família, é você desarmar as bombas, desarmar as projeções de sombra, desarmar os traumas, né, tratar os traumas. Toda a medicina mundial e toda a saúde mental global e toda a saúde pública mundial hoje no mundo está travada na questão da abordagem e do tratamento dos traumas psicológicos. Ninguém está sabendo fazer. Não leram Charcot. Nem o Charcot, que eles citam o tempo inteiro com epônimos, etc., e síndromes, né, e neuropatologia, nem o Charcot eles conseguiram ler. E nem o Charcot eles leram no trabalho com neuroses e histeria, e nem o Charcot eles leram no trabalho com traumas e com traumas acumulados. Então, se eles apagaram o Charcot, meus amigos, estamos fodidos. Nem o Freud, nem o Jung, muito menos Nise da Silveira, e muito menos Juliano Moreira. Juliano Moreira, o primeiro psiquiatra preto do Brasil, é a imagem perfeita para a saúde mental do povo brasileiro. Um homem que nasceu numa família de escravizados e que fez uma carreira médica e científica brilhante, falava 6 línguas, dirigiu a Política Nacional de Saúde Mental do Brasil durante 30 anos, foi apagado. Foi apagado. Foi apagado. Foi apagado por essa máquina colonial que a gente está aqui dentro dela, né? Foi apagado por ela sair avalanche de informação que fica o tempo inteiro, bunda peru, não sei o que, e a celebridade, muita celebridade para pouca humanidade, todo mundo correndo e ninguém reflete, e ninguém dialoga, né? E ninguém é capaz de falar, pô, mas o que nós estamos fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? O que a gente tinha que estar fazendo agora? Nós tínhamos que estar fazendo carnaval, tínhamos que estar fazendo teatro, tínhamos que estar fazendo música, dança, tínhamos que estar cuidando das crianças, tínhamos que estar cuidando dos velhos, como é que as crianças estão nascendo e crescendo, como é que os velhos estão morrendo, que rituais estão sendo feitos, quais são os rituais de vida, quais são os rituais de morte, quais são os rituais de passagem que nós estamos vivendo, qual é a qualidade de vida. Está todo mundo devendo ao banco, todo mundo pagando taxa, todo mundo pagando juros, não é possível, tem uma coisa errada. Tem algo de errado aí, tem um pacto psicopatológico colonial. Tem uma dificuldade de cooperar, de honrar o pacto, né? Então isso é que é a treta principal. Depois de resolver isso, depois de resolver um traço doentio, fundador da história brasileira, a gente vai conseguir fazer política, vai conseguir fazer saúde mental, vai conseguir fazer política de medicina, né? Vai conseguir atender as pessoas com qualidade, vai conseguir atender a comunidade, né? Eu fiz a conta, quando eu cheguei aqui até, eu fiz a conta, eu peguei o número de médicos que tem no Brasil e dividi a população inteira, né? 210 milhões de pessoas pelo número de médicos. Aí eu cheguei no número que dava 300 pessoas por médico, é muito pouco. Um médico consegue, eu estou cuidando aqui de milhares, né? Mais de 5 mil atendimentos em 5 anos, né? Em 6 anos vamos bater 6 mil. A média tem sido 1.000 atendimentos por ano. Então, se eu tivesse que cuidar só de 300 pessoas e fosse bem remunerado e acompanhasse essas famílias e conseguisse identificar quem está sem nutrição, quem está sem água limpa, que a gente conseguisse mobilizar os recursos públicos para prover nutrição, né? Para prover água limpa para quem não tem, né? Para atender os doentes graves, para praticar o método Nise da Silveira, para praticar o método psiquiatria Juliano Moreira, que não usava de métodos violentos, introduzia a psicanálise. Então isso é o que a gente precisa fazer nesse país, porque continuar insistindo na sanha psicopatológica, né, continuar insistindo num modo de vida que despreza quem nós somos, que despreza a nossa cultura, que despreza a nossa identidade cultural, que despreza a nossa singularidade, isso já está sendo feito aí, né? Isso já está sendo feito. Isso já está sendo muita celebridade para a pouca humanidade, inclusive, infelizmente, pelo governo Lula, que falhou, né? Hoje aí, com 1 ano e meio, nós podemos falar, falhou em termos da implantação de pedagogias de Paulo Freire, que fundou o PT. Isso é uma loucura também. O projeto pedagógico nunca é feito, nunca chega na pedagogia, nunca chega na prática, no fazer, no saber fazer,
na prática médica, na prática da sociedade, na prática da família, na prática da comunidade. A família, os adolescentes e as crianças que eu atendo estão dominados pelos filmes da Marvel. Eu adoro o filme da Marvel, eu também lia X-Men, mas tá todo mundo Hulk, vira o Thor, joga raio, atira, morde todo mundo, devora todo mundo, é o Thanos. Ai meu Deus, é o Thanos, né? Então isso é o que está dominando as nossas mentes, isso está dominando. E eu, quando fui fazer teatro, que eu estava doente, né, já tinha sido triturado, destruído, desmoralizado, humilhado por essa medicina cartesiana brasileira, por essa medicina colonizadora que nos impede de enxergar a realidade, que nos impede de acessar a nossa família, a nossa comunidade. Então isso, né, gerou um conflito muito grande, porque meu avô morre de erro médico e eu atendo a parada cardíaca dele. Então isso me marcou de forma indelével. E até agora tudo que eu faço é para tentar neutralizar essa medicina do erro médico, da droga excessiva, de tratar o organismo como máquina, de não acompanhar as pessoas, de não atender as pessoas de forma longitudinal. Então a minha prática é uma resposta traumática, né? Uma resposta de um trauma. E esse trauma não para. Isso, a quantidade de erro médico que a gente atende na prática diária, né? A quantidade de excesso de medicação que a gente atende na prática diária o tempo inteiro, todos os pacientes, de modo geral, chegam dessa maneira, hipermedicados, com múltiplas internações, com uma deterioração, né, do sistema cognitivo, do sistema emocional. E o nosso trabalho, graças a Deus, nesses últimos seis anos, nós temos como conseguir, nós temos feito, né? Eu tenho vários casos onde eu dei alta verdadeira, né? Alta onde a pessoa vai numa nova organização, numa nova relação, sem crise, sem sintomas, com a autoanálise suficiente. O teatro é, sem dúvida, a força mais importante de cura que nós temos. Essa resistência que as pessoas têm com o teatro é uma doença, porque o teatro é uma manifestação humana, o teatro, a humanidade é teatro, a gente faz teatro mesmo que a gente não tenha consciência disso. E o que o sistema comercial, aí, as celebridades fazem não é teatro, é uma falsificação, é uma coisa que é pobre, é mentirosa, é exclusivista, é elitista, é realista, trata a realidade, até filme de ficção eles fazem com realismo, né? Até a gente vai ver as peças de teatro que os amigos estão fazendo, todo mundo no realismo, todo mundo na novela. Teatro não é realismo, é impossível você ser realista no teatro, porque você está dentro de você está encarcerado dentro de você, dentro da sua subjetividade. Então tudo que você falar é subjetivo, tudo que você viver é subjetivo, você tem que expressar a sua subjetividade poeticamente, né? E isso é teatro, e isso é que faz a mudança. Então o teatro é uma força terapêutica das mais importantes da história da humanidade, e isso não vem sendo utilizado. Aliás, agora, né, que nós estamos em 2024, o Hotel da Loucura foi fechado em 2016, e nós trabalhamos de 2009 a 2016, durante 7 anos, nós podemos dizer, eles fecharam o meu trabalho no Hospício do Engenho de Dentro, lá, para paralisar o teatro. Porque fazem um teatrinho, né? Tem o teatrinho comercial, que sempre é feito. Mas nós não fizemos teatrinho, né? A gente fazia o teatro com a Miradade, com o Ney Matogrosso, com Ray Lima, com Júnior Santos, com Vera Dantas, com José Pacheco, com grandes figuras, a gente fazia teatro nos espaços abertos, nos pátios, a gente tinha um teatro de arena, que era um lago desativado no terreno do hospício. Nós fazíamos cortejos por dentro do hospício, fazíamos cortejos dentro do prédio, nós fazíamos cortejo na feira pública em frente ao hospício, nós fazíamos cortejo na praça, fazíamos espetáculo na praça. Então, o teatro de rua, né, o teatro de espaços abertos é que foi a ameaça principal. E é o teatro de rua, é o teatro de espaços abertos que ainda é a ameaça principal, meus amigos. Não percamos tempo. Vamos para a rua, vamos aprender a fazer ocupação de rua, vamos aprender a fazer ritual de rua, vamos aprender a ocupar a nossa praça, a nossa comunidade, porque isso está absolutamente claro, é muito claro, que é essa mudança da linguagem, essa mudança das relações, essa mudança da cultura que fez o Hotel da Loucura, que fez o trabalho de Dionísio, que fez o processo da mudança, transformação cultural, né? Então, por que estamos perdendo tempo, né? Porque nós estamos capturados colonialmente, estamos capturados economicamente, estamos capturados culturalmente. Nós não estamos com o foco voltado para dentro da nossa sociedade.
o foco voltado para dentro dos nossos corpos, com o foco voltado para dentro da nossa família, da nossa comunidade. Ao contrário, nós estamos com o foco da nossa consciência capturado por uma avalanche de merda, do mar de merda da cultura de massas. E esse tipo de comunicação aqui é pra gente fazer essa reflexão. Falar, vamos olhar para dentro. Vamos parar de apontar para fora e apontar para dentro, né? Vamos olhar o que está acontecendo com as nossas histórias, com as nossas famílias, com as nossas linhagens, quais foram os traumas que foram acumulados. E isso, sem nenhuma dúvida, vai dar resultados. E isso, sem nenhuma dúvida, vai produzir uma mudança no desenvolvimento do país, né? A gente vai perder esse clima de retardamento mental, né? Esse clima de retardamento emocional, né? Esse clima de falar, porra, podia ser tão bom, podia ser tão legal, a gente podia ter uma comunidade equilibrada, a gente podia se desenvolver todo mundo junto, mas não, fica esse sentimento de que se desenvolve uma parte da sociedade, uma pequena elite, e todo o resto de um povo, de milhões de pessoas, retardado e fazer coisa, isso aqui, né? Então é isso, meus amigos, vamos manter o trabalho no trilho, né? Manter o atendimento de qualidade, né? Começar por trabalhar o ritual do atendimento, o ritual da comunicação com o doente, o ritual da comunicação com a doença, o ritual da comunicação com a memória, o ritual de comunicação com os mortos, o ritual de comunicação com as raízes, né? É daí que vai nascer uma outra realidade no nosso país, na nossa comunidade, e a clínica mostra isso, né? É só a gente não entrar nesse mar de merda da cultura de massas e buscar as experiências brasileiras, buscar os grupos brasileiros, buscar as pessoas que têm experiência positiva para oferecer, que isso vai dar certo e não tem mistério, e fazer o debate público. Haja debate público já, né? Haja debate público sobre saúde comunitária, haja debate público já sobre a saúde da família, sobre a terapia da família, sobre a terapia dos traumas. Venham assistir o nosso espetáculo Quem Tem Medo, do Jovem Freud, que é esse debate exatamente. Eu escrevi essa peça por causa desse debate, que é justamente quem tem medo de cura mental para preferir o retardamento colonial. A porrada, o tiro e a bomba. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Quem tem medo de cura mental para preferir a porrada, o tiro e a bomba. E a traição, né? Então vamos ver isso. Vamos ver que a cura mental, por toda a história da medicina, já está colocada. É só ver o trabalho do Charcot, ver o trabalho do Hipócrates, é ver o trabalho de quem está fazendo isso há milênios. Não tem... Ciência é o que funciona há milênios. Ciência verdadeira é o que não falha na hora da prática. É a explicação que leva a uma transformação demonstrável na prática. Então a ciência, ela tem que estar fundada em relações biológicas, em relações que estão acontecendo há milênios e que não vão se interromper. Nós somos um chimpanzé bípede sem pelos, de sexualidade bissexual e orgiástica, totalmente voltado para os símbolos, para as construções culturais, para as construções sociais, e a gente ou vai por aí ou a gente vai ficar indo contra a nossa própria natureza. E isso é que a ciência ensina, usa a relação da natureza, vai na relação da natureza, fortalece a relação da natureza. O que está faltando aí é biologia, está faltando Maturana, está faltando Nelson Vaz, está faltando o Gregory Bateson, está faltando autores contemporâneos também, entendeu? Porque estão trabalhando com biologia do século XIX, estão trabalhando com biologia darwinista ortodoxa, estão trabalhando com o neodarwinismo do início do século XX, porra. E isso é que é uma bosta. Essas instituições brasileiras acadêmicas, científicas, infelizmente estão totalmente colonizadas. Você vai lá ver o que eles estão ensinando para os estudantes, estão ensinando ciência do final do século XIX, porque é colonização, é o chique, é o que vem da Europa, o chique é o que vem dos Estados Unidos, é estudar em inglês, é escrever e publicar em inglês. Quando nós temos uma história, por sua vez, muito importante da ciência brasileira, da psiquiatria brasileira, do Juliano Moreira, da Nise. Então aí é que está a treta. Se a gente não estudar a nossa ciência e a nossa arte, e a gente não compreender as novas gerações, né, os jovens, não entenderem a ciência e a arte que foi produzida no Brasil, vai dar merda. Está dando merda. Está dando uma merda de enlouquecimento aí coletivo, por causa da revolução tecnológica. Porque, né,
tá entrando essa coisa de internet, Big Brother, não sei o quê, né? O mar de merdas da cultura de massas. Então isso é que também acelera o processo de loucura e o processo de crise da família. Então isso é uma coisa muito séria e a gente está vivendo isso aqui. Então é importante, o que nós temos feito aqui na clínica é terapia de família, teatro, autohemoterapia, óleo de cannabis, anamneses detalhadas, anamneses, restauração. É óbvio que se a internet for usada para a anamnese, isso é perigoso do ponto de vista da ameaça desse sistema mórbido, né, de medicina necrófila. Se a gente começa a entender que isso aqui que nós estamos fazendo é um processo de diálogo, né? Sempre é um diálogo, não há objeto de arte, há objeto de relação, como diz a Elijah Clark, tudo isso aqui é um objeto de relação, e que é nessa relação que emergem as memórias, nós vamos falar, pô, então eu sou um brasileiro que vem de uma origem, né, do mundo mediterrâneo, da Península Ibérica, da Espanha, de Portugal, que vem do norte da África, que vem da África Atlântica, que vem da África Central, que vem de Angola, que vem do Congo, que vem, né, do Iorubá, e eu sou indígena também, que venho do Tupi, que venho do Guarani, que venho, né, de todas as etnias, de todos os rituais que têm a influência dos ameríndios, dos astecas. Então isso compõe uma força nova, né? Isso compõe uma cultura nova, isso compõe uma identidade nova, e é daí que vai nascer a nossa saúde mental, né? É daí que nasce a saúde mental, porque aí a gente ganha a capacidade de se posicionar historicamente, e a gente ganha a capacidade de controlar a nossa própria agenda. O escravo não controla a própria agenda, o homem livre controla a própria agenda, e isso é questão de saúde mental. O escravo é guiado pelo fetiche, pelo dinheiro. O homem livre sabe que o dinheiro é apenas uma força psicológica criada pela humanidade e criada pela nossa psicologia, né? Então isso aí é tema de terapia, isso é tema de terapia de família. A questão vocacional, né? Quem não faz o que gosta, não consegue trabalhar ou vira bandido. É batata, né? Se você não consegue enxergar a sua... né, a bela frase do Nietzsche, né, que a espinha dorsal da vida humana é o amor e o trabalho, e que você tem que fazer o que você ama, você tem que fazer o que você gosta, você tem que acreditar no que você faz, ou você vai degenerar, vai ficar deprimido ali, ou vai virar bandido, e vai sair roubando, vai sair matando, vai sair fazendo mil coisas, né? A gente tem que amar o que faz, isso é fundamental. Não faça o que você não ama. Se fizer, vai se dar mal, vai dar merda, vai entrar em esgotamento profissional, né? Então isso é muito importante. E criar uma prática cotidiana que seja coerente com a sua relação, que seja coerente com a sua visão de mundo, que seja coerente com as suas origens. O medo da origem é o mal, diz o Chico Science. Então assuma suas origens, entenda suas origens, assuma sua sombra, assuma sua loucura, como dizia o Fred Hicklin na Jamaica, e seja quem você é. Só o que você é pode te curar, né? E só o que você faz é capaz de te redimir, né? A gente se redime pela nossa prática, e a gente não precisa fazer uma prática contraditória, uma prática que contradiga nós próprios. O nome disso é neurose, né? Que é a neurose colonial, é a neurose da competição excessiva que nós estamos enfrentando aí. Tá bom, minha gente? Eu acho que é isso. Tava um mês aí sem fazer live, e é um inverno, né? Estamos enfrentando as sombras, e trouxe aqui algumas reflexões aí muito fundamentais e muito básicas do que a gente está vendo na clínica comunitária brasileira, na clínica comunitária do Rio de Janeiro. E cada debate público que vai se travando, e cada multiplicação desses temas, e cada discussão desses temas de forma adequada. Porque vocês vejam, a mídia e o sistema de massa debate tudo o tempo inteiro, mas de forma inadequada. De forma muito rápida, vai passando, embaralha a cabeça de todo mundo. Ninguém para e fala, porra, vamos pensar aqui, não, o que é, o que está acontecendo? Vamos lá fazer um teatro, vamos ouvir as pessoas, vamos ver, dramatiza, né? Mais drama, menos droga, né? Mais drama, menos droga. Então isso vai criando outras relações, e a nossa experiência eu estou fazendo teatro desde 2006, continuamente, desde 2006 que eu fui estar na rua, trabalhar com a Miri, com o grupo lá, das várias gerações, né, de atores do Rio de Janeiro, do Brasil, e então já se vão 18 anos aí, e os 18 anos demonstram. Felizmente publiquei tudo, trabalhei fora do Brasil,
Não esperei o cartório colonial devorar o meu trabalho de novo, né? Fui tocar, fui publicar, fui fazer as coisas. E isso são lições galileanas de como resistir ao golpe. Escreva suas coisas, publique suas coisas, se organize, encontre sua turma, né? Entenda que, né, a gente precisa na medicina, o tempo inteiro, supervisão clínica, Jason Gusder, Moisés Grossman, né? A gente precisa de referências sólidas, a gente precisa de experiências sólidas, Nise da Silveira, Sigmund Freud, Jean-Martin Charcot, Juliano Moreira, e a gente precisa de um ambiente favorável, de uma comunidade que confie em você e que apoie e que te proteja, né, dessa máquina destrutiva que a própria medicina se transformou, né? É um negócio assim muito sinistro. É o biopoder, né, que o nosso Michel Foucault falou, e é muito sinistro esse momento histórico que nós estamos vivendo, particularmente nessa questão da biotecnologia, da manipulação das manipulações biotecnológicas, das manipulações transgênicas, das manipulações moleculares, né, que a gente está vivendo, e essa coisa das guerras biológicas, das guerras, né? O Francis está falando aqui, vou lhe trazer os traumas dos meus clientes imigrantes que passam por selvas, abuso de moral sexual, a terra do... pois é, em Nova York, né, Francis? É muita loucura, né, gente? Muita loucura, e a loucura tem método, é loucura sim, mas tem seu método. É o que o Shakespeare fala no Hamlet, escreveu isso em 1601, e Charcot aprendeu psiquiatria com Shakespeare, ensinou para o Freud aprendeu com Shakespeare, a Nise aprendeu com Shakespeare, todo mundo aprende com Shakespeare. O Shakespeare é o maior psiquiatra da história. O Hamlet é uma aula de psicoterapia, né, como nunca foi jamais escrito. E isso é importante para a gente aprender e não perder tempo. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Vanessa. Um abraço a todos. Fiquem firmes, entendam esse debate, né? E travem esse debate nas famílias de vocês, nas famílias que vocês atendem, nas famílias que vocês frequentam, na própria família. E travem esse debate nas comunidades, porque sem ele a gente vai ser devorado de novo pela besta fera. E a nossa experiência clínica mostrou que dá para fazer. Agora, eu estou sentindo isso. Eu estou no 6º ano, né? Vamos entrar no 7º ano, concluindo o 6º ano. Quanto mais a gente avança, mais fica óbvio que essa questão é coletiva. Que quanto mais gente a gente cura, mais famílias a gente cura, e mais a gente vê que isso é uma questão coletiva. A gente só avança pela coletividade. É claro que a terapia individual tem o seu papel, e tem um papel de introdução, de aproximação, e existem casos que respondem, né, muito bem na terapia individual, mas não há comparação com as formas coletivas do teatro e da terapia familiar sistêmica, como faz o Moisés Grossman, né? Então isso é um dado que deveria estar no fronte da saúde pública mundial, que devia estar no fronte, né? Quando a questão da psicoterapia familiar e coletiva estiver no fronte da saúde pública, vai reduzir a carga de doenças psicossomáticas, a carga de diabetes, a carga de hipertensão. As pessoas vão se alimentar melhor, vão fazer mais exercício físico, vão morrer mais tarde. É o que nós queremos. Um povo próspero e longevo, que não é o que está tendo aí no nosso país, mas, né, de 500 anos para cá. E é hora de uma revolução científica no campo da biologia, de uma revolução científica no campo da medicina. O nosso trabalho mostra isso. Essa é a nossa tese. O artigo que eu publiquei na Constructivist Foundations aí, agora, 2023, fala sobre isso, mudança de paradigma na imunologia, né? Mas nós estamos falando de mudança de paradigma na psiquiatria, de mudança de paradigma na saúde mental, na saúde pública. O Hotel da Loucura, que a gente sustentou 7 anos dentro de um hospício, foi a mudança de paradigma. O Cirandas da Vida, que foi a política pública que a doutora Vera Dantas implantou na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, foi mudança de paradigma. O doutor Vitor Nina, que deu aula no curso de arte e psiquiatria da McGill, né, onde eu dou aula, ele deu aula agora também, em julho, muito importante, em junho, né? Foi uma coisa importante, mais uma passagem importante que a gente faz junto. Também está fazendo uma mudança de paradigma na Secretaria Municipal de Atenção Básica em Belém, com métodos transculturais, com o trabalho de promoção da saúde através da arte, através da ação cultural. Então é isso que a gente tem que se agarrar e enfrentar, e ir para frente, e não ficar perdendo tempo, nem reclamando, nem falando mal de ninguém, nem brigando, nem briguinha, nem teretetê, nem fofoca, nem nada. Vamos fazer o que funciona. Na clínica, a gente faz o que funciona, e por isso que a clínica é soberana.
Porque se o doente melhorou, pronto, está resolvido. É isso que interessa. Se a família melhorou, é isso que interessa, né? E aí isso é ciência. Ciência é demonstração pela prática. Não ficar falando, pose aí, né? Terceiro mundismo, né? Sociedade colonial retardada. Muito obrigado a todos. Boa sexta-feira, bom fim de semana. E luz, acende a luz de dentro. Primeira coisa, acender a luz de dentro para poder navegar esse caos da neurose, esse mar de merda da cultura de massas, esse mar de neuroses. E nadem, né? Nadar é o... Eu tô nadando muito, tô nadando no mar. Nadei 3 quilômetros no mar aqui em Ipanema, e junto com o Vem Nadar, o pessoal do Vem Nadar. E é a melhor coisa do mundo. E a melhor metáfora para a saúde mental é isso. É um mar de doenças, é um mar de loucura. E você respira e nada, e vai melhorando. Quanto mais nada, mais legal fica. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos e vamos divulgando aí e discutindo isso em grupos. O negócio é a coletividade, o negócio é a peça com a qual capturarei a consciência do rei, como diz o Shakespeare.